paz do Senhor a todos, sejam todos bem-vindos para mais esta nossa aula, para essa escola bíblica. Hoje nós estaremos realizando a aula de número 7 da nossa lição, do nosso trimestre, do nosso terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. E desde já quero desejar boas-vindas a todos e que vocês possam ter a liberdade de comentar as aulas, fazer os questionamentos e também não esqueça de compartilhar este link desta aula e também na nossa página aí, de você fazer um comentário para que você venha também estar participando dessa aula. O título da nossa lição de hoje: o povo de Deus deve separar-se do mal. Então esse é o título da nossa lição. Essa é uma aula da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui do setor de número 3, tendo como pastor o pastor José Carlos Delfino, e nós queremos, nesta aula, então, falar sobre esse tema importantíssimo que envolve aí a pureza da igreja, a pureza no sentido da não mistificação, do nosso meio de convivência dentro do cristianismo, dentro do evangelho, Então, vai ser muito importante esta aula. O texto áureo, ele está registrado na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, e que diz assim: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. A verdade prática diz assim: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Então nós iremos tratar como eu já disse, dessa pureza do cristianismo. E nós iremos abordar os assuntos dentro desse aspecto, falando aí do comportamento do cristão, também diante da sociedade, porque como a aula hoje diz que o povo deve separar-se do mal e também não deve ser contaminada por costumes externos a que venha manchar ou que venha prejudicar os filhos de Deus, a obra de Deus. Mas nós queremos também, nessa aula, iremos fazer aqui, dentro das nossas argumentações, a questão de como deve o cristão conviver na sociedade. Porque aqui a lição, mesmo nesse sentido, desse tema, não diz respeito o nosso viver alheio às coisas que acontecem dentro da nossa sociedade. A leitura bíblica em classe, ela está registrada no livro de Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 62, e o capítulo 4, versículo 2 e 3, e o capítulo 6, versículo 2 a 4. Eu estarei fazendo a leitura bíblica em classe e também a introdução, e eu estarei passando para o evangelista Freitas, a qual ele dará aí pelo menos as suas considerações iniciais da nossa aula, fazendo aí uma retomada num aspecto panorâmico e amplo, para depois nós irmos afunilando os pensamentos e colocando aí cada argumentação nos seus devidos tópicos. O texto, a leitura bíblica em classe, então diz: também estes subiram a Tel Melá e Tel Arsá, Querub, Adã e Imer, porém não puderam mostrar
a casa de seus pais e a sua linhagem, se de Israel eram. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias e os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Rapaías e os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado o seu nome. Estes buscaram o seu registro entre os que estavam registrados na genealogia, mas não se acharam nelas, pelo que por imundo foram rejeitados do sacerdócio. Chegaram-se a Zorobabel e os chefes dos pais e disseram-lhe: deixa-nos edificar convosco, porque como nós buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos mandou vir por aqui. Porém Zorobabel e Jesua e os outros chefes dos pais de Israel lhes disseram: não convém que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus, mas nós sós a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como ordenou o rei Ciro, o rei da Pérsia. E em Acmetá, no palácio que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano primeiro do rei Ciro, o rei Ciro deu esta ordem com respeito à casa de Deus em Jerusalém: essa casa se edificará para lugar em que se ofereçam sacrifício, e seus fundamentos serão firmes à sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Então essa é a nossa leitura bíblica em classe. A introdução diz assim: nesta lição nós iremos estudar os preparativos que os judeus fizeram para pôr os alicerces da nova forma de vida que eles iniciaram em Jerusalém depois dos anos do cativeiro em Babilônia. Ali eles viveram espalhados pelo vasto território daquele reino e agora iriam viver uma vida comunitária, conforme os ritos da lei. Então aqui dentro dessa introdução, Freitas, nós já percebemos que tinha gente de fora querendo se considerar de dentro. E aí, o que você acha aí? Essa lição é treta. Boa parte, Senhor, a todos os nossos internautas, nossos irmãos que estão nos assistindo, nossos amigos, nossos parentes, nossos colegas de trabalho, Queremos saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aos irmãos do nosso setor 3, na pessoa do nosso pastor José Carlos, nosso dirigente aqui na Vila Hermínia, todos os irmãos de todos os setores, na pessoa dos seus dirigentes, que sempre nos apoiam, a todos os irmãos de todas as denominações, aos nossos amigos, colegas de trabalho, dos mais diversos órgãos, Estado, nossos parentes, já vi que tem parente nosso aqui que está participando, Então a nossa oração, o nosso pedido a Deus é que o Senhor abençoe a sua vida, a sua família, oramos todos os dias por vocês e que essas lives possam abençoar a sua vida, sua família, em todos os sentidos. Queremos agradecer aos irmãos e amigos que nos ajudam, patrocinando, além daqueles que nos ajudam nos assistindo, tendo paciência conosco, tem aqueles amigos que nos ajudam patrocinando, doando brinde, compartilhando, divulgando a página em suas redes sociais. Você que está nos assistindo, você já sabe, Você comente e compartilhe, Compartilhe esta live para que outras pessoas sejam alcançadas. Queremos agradecer aqueles que nos ajudam, as empresas que nos ajudam, ao Moacir lá da Fotoimagem, Moacir, a sua esposa, que faz essas canecas bonitas aqui, com o logo da EBD e personalizada, faz essas camisetas também. A Malharia União, o Cláudio lá da Malharia União também faz umas camisetas bem bonitas. Seu Didi, Didi Master lá, que vende uns equipamentos de escritório lá, bem bacana. O Guia do Marceneiro, pessoa aqui do nosso pastor Pepe, nosso irmão Romualdo aqui, que está nos ajudando aqui na filmagem, que Deus abençoe a sua vida.
A IBADEP na pessoa do pastor Almir, né? A JP Seguro lá na pessoa da Márcia, né? Quem precisar de um seguro de vida, né? Seguro para imóvel, seguro para carro, falar com a Márcia da JP ali. Autoescola El Shaddai do pastor Marcelo, nosso amigo também. Rádio Tom FM do irmão Tomás, Posto Sede Queda do Teobório, Espaço Rocha, né? Que já, da Rocha que está nos assistindo no Espaço Rocha. Padaria Delícias do Amanhecer, né? Fica ali próximo da Pestalozzi ali que nos doou 2 vales, né? O pastor Dorival já ganhou, né? Já ganhou. E nós queremos agradecer a todos vocês, né? E todos vocês que nos assistem. Bom, essa lição de hoje é uma lição bastante interessante. Nós vamos estudar sobre o samaritano, né? E o povo de Deus deve se separar-se do mal. Então, como introdução, né? Só falar 4 coisas aqui. Hoje, na introdução, nós vamos estudar, durante a lição, vamos estudar o que é apartar-se do mal, né? O que significa esse apartar-se do mal, né? Vamos ver também sobre a barreira entre judeus e samaritanos, como iniciou, né? Como começou essa barreira, né? Vamos ver nesta lição também, no decorrer da lição. Veremos sobre o perigo da mistura, né? Esse perigo já vem desde lá do Êxodo, né? Quando o povo saiu do Egito. Que é aquele povo que murmurava, né? Quando veio o povo da mistura. Essa mistura é um problema, até hoje, irmão, até hoje tem, e é o que nós vamos estudar, né? É o pessoal da mistura, né? E por último veremos o que aconteceu no cativeiro assírio, né? Os assírios, nós vamos ver com mais profundidade, né? Eles tinham o costume de fazer a miscigenação dos povos. O assírio tinha esse costume, né? Ele chegava lá e conquistava, levava para o cativeiro uns e outros, ele trazia outros povos, né? Alguns historiadores, alguns estudiosos dizem que eles traziam aquele povo assim mais rebelde, aquele povo problemático de outras nações assim, e ia lá e misturava, né? E para enfraquecer, qual que era a função do assírio ali, fazer isso? Enfraquecer a cultura, fazer esquecer o seu Deus, a sua religião, a sua moral, as suas tradições, enfraquecer a sua identidade. Era essa o objetivo que a Síria fazia, né? E com isso, né, quando a Síria levou o povo de Israel para o cativeiro assírio, né? Então ele deixou um povo lá e esse povo se misturou, né? Eram aqueles judeus mais fracos espiritualmente, que não tinham muito compromisso, já foram para o cativeiro por causa disso, né? Porque não tinha compromisso, não tinha firmeza, né? Se misturou. A Bíblia já, por diversas vezes ali, o Senhor já vinha orientando sobre isso. Cuidado com os outros povos, cuidado, né? Cuidado com os costumes dos outros povos. Já quando livrou daqueles 7 povos lá, né? Os Zeus, né? Gigazeus, Ferezeus, aquele povo lá, cananeus, ele foi tirando e ele falou, cuidado com os outros povos que eles podem corromper vocês. E foi o que aconteceu. E esses samaritanos justamente era essa mistura. É o que nós vamos aprender hoje, né? Então, como introdução, esses quatro detalhes que nós vamos ver daqui a pouquinho. Muito bem. Vocês podem estar comentando, né, como eu já disse, né, e tem muitos aqui já nos assistindo, né, o Odair, que já ganhou brinde aqui, um livro, né? A Sidneia Ismael, Alexandre Prasnieski, Zenilda Araújo, o Sandro Gonçalves também está nos assistindo, o presbítero Samuel, lá da Vila Eletro Sul, Joseli Neves, o pastor Gilmar, irmã Márcia, o Jorjão, vou usar aqui a tua expressão, o Jorjão também. Jorjão. Ele falou que a caneca dele acho que vai chegar, parece que amanhã, parece que ele falou. Já está no... Quarta-feira. Já foi, no caso, né? Ele falou que não chegou ainda, mas amanhã vai chegar, ele falou. A Marli Martinuso, a cunhado do Freitas, Antônio Almeida, Mel Oliveira, a Marlene Freitas, essa conhecida, né? A Loiane, a Ticiane também, Ariovaldo Rodrigues, Agi Soares, Tati Júnior, Marcos Tretter, Francisco Hoffman. Francisco Hoffman é o nosso cantor, o nosso tocador, né? Ele canta, hein? Ele canta bonito, hein? Ele canta bem, né?
Maravilha. O primeiro ponto, eu quero ler o primeiro ponto, para nós já estarmos aí fazendo os comentários, né? Adentrando a nossa lição. Então, somente os judeus retornariam a Judá. Então aqui já dá para a gente ter uma ideia. Somente os judeus. Então não adiantava alguém chegar lá com a carteirinha de membro falsificada. Não. Que não conseguia, né? Então, para uma pessoa ser considerada apta para fazer parte do grupo, que iria transferir-se para Jerusalém, exigia-se que esse provasse, né, a sua linhagem. Né? Nessa prova ele ia provar se ele era realmente, né, um israelita. Na primeira triagem foi excluída, olha, Freitas, 652 pessoas querendo voltar, sendo que nem da linhagem não era. Vai vendo aí. Até alguns filhos de sacerdote cujos nomes não foram achados nos registros da genealogia foram rejeitados como imundos. Os judeus mestiços, nascidos do casamento misto durante o cativeiro na Babilônia, não faria parte do grupo de judeus que retornariam a Judá. Somente aqueles que comprovassem a sua ascendência puramente judaica fariam parte daquele grupo. Deus não aceita a mistura do seu povo com o povo do mundo. Não pode haver comunhão da luz com as trevas. A história de Israel registra uma amarga experiência nesse sentido. Quando os israelitas, libertados pela mão do Senhor, se preparavam para ir a Canaã, um grande povo de mistura, não israelita, queria acompanhá-los. Foi exatamente essa gente que, durante o trajeto pelo deserto, foi fonte inspiradora de murmuração. A Bíblia diz: estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Não é lucro, e sim grave prejuízo. Alguém querer facilitar a entrada de misturas de gente, dando maior ênfase à quantidade do que à qualidade. Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Então aqui já fala aí, Farid, sobre as infiltrações. A gente quando está lendo a Bíblia ali, a gente quando chega nessa parte da genealogia, né? Eita problema. Chega a cansar, né? O pessoal pula, né? Tem gente que pula, né? E ali tem uma riqueza muito grande, né? A importância da genealogia. A pessoa saber suas origens. Por quê? Porque quando você sabe a sua origem, você tem compromisso, né? O que aconteceu? A gente já falou sobre isso aqui, né? O povo de Israel foi para o cativeiro, né? Por causa da idolatria, por causa do pecado, todos esses problemas. E lá no cativeiro foram curados. Aí ficou uma mistura, né? Esse pessoal que ficou na terra ali, que foi misturado isso lá no reino do norte, lá Israel, né? Teve esse problema. Mas aí o que acontece? Israel, o povo ali judeu já teve uma experiência amarga, que por causa das murmurações no deserto, né? Estamos com fome, aí Deus ia lá e mandava codorniz, mandava o maná. Estamos com sede, aí ia lá e feria a rocha para sair água, né? E isso foi irando o Senhor, né? Até o ponto de quando chegaram na entrada da terra prometida, né? Que Moisés, numa estratégia militar, né? Já que Moisés era um estrategista, mandou 12 espias, um de cada tribo. Aí os 12 foram, quando voltaram, 2 eram favoráveis. Não, a terra tem gigante, mas vamos lá que Deus vai dar o povo na nossa mão. Mas só que 10 foram contra, e o pessoal da mistura, já que não tinha compromisso com Deus, já deu treta, e por causa disso o povo rodou 40 anos no deserto. Pensa a situação, 40 anos, né? Ou seja, se eu tivesse entrado no deserto, eu teria saído há pouco tempo, né? Nós, né? Teria pouco tempo, já passamos dos 40, né? Pensa na situação, 40 anos rodando no deserto por causa do povo murmurador, por causa da mistura. Então o que aconteceu ali nessa situação? Tinha esse pessoal mestiço, né? Esse pessoal que na verdade não tem compromisso. Era aquele pessoal mais fraco espiritualmente, em que houve os casamentos mistos, né? E a Bíblia condena veementemente casamento misto. Nós iremos falar isso numa lição mais para frente. Se não me falha a memória, acho que é a lição 12. Não, vai ter uma lição que nós vamos... 12. Esdras e Neemias combate o casamento misto, né? Então, se a gente fosse
Se a gente for aplicar hoje aos nossos dias, sobre essa parte dos samaritanos, né, e já adiantando que nós iremos ver no próximo tópico, é aquele tipo de gente que está na igreja, mas não tem muito compromisso. É aquele tipo de gente que hoje vem no culto domingo, né? E só que durante a semana vive como se não fosse crente. É aquele tipo de pessoa, né? Seriam os samaritanos hoje da nossa igreja, que tem um cartão de membro, mas não é membro do reino, não é membro do... Não tá o seu nome escrito no livro da igreja, mas não está escrito no livro da vida. E é aquele tipo de pessoa que a gente vê hoje em dia, nós vamos ver no próximo tópico, né? É aquela pessoa que vem para a igreja, lê Bíblia, mas também lê o horóscopo lá no jornal, pega lá para ver o signo dele lá e vai lá olhar. É aquela pessoa que faz uma festa, esquece de que é crente, e aí vai vir meus amigos não crentes, eu vou botar bebida, aí tem uísque, tem cerveja, né? É aquela pessoa que faz sua fezinha lá na loteria, vai lá para ver se ganha, tá entendendo? Então esse tipo de gente que nós hoje em dia estamos vendo, é a mistura, é aquele tipo de pessoa que quando você precisa ali, uma situação difícil acontece, ela ao invés de vamos orar, vamos interceder, vamos buscar o Senhor, né? Não, ela murmura, né? Por que está acontecendo isso? Né? Então esse é o tipo de mistura que temos no nosso meio. Por isso que a Bíblia condena esse tipo de situação, né? Esse tipo de situação. Não é que Deus estava fazendo acepção de pessoas, não é. Nós podemos ver na história de Israel mesmo, que Deus aceitou pessoas que não eram judeu, gentio, como foi o caso de Ruth, né? A questão é que aqueles que quisessem ter um compromisso... Isso, né? Aí eles abriam mão, não era aquele que, né? Tipo crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Não, ele abria mão, o teu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, olha. Porque uma coisa, né, Freitas, é uma pessoa estar dentro da igreja, tentando a cada dia melhorar, né? E a cada dia se aproximar mais do que a Bíblia pede para que ele, né, faça ou se comporte, é diferente daquele que não quer ter compromisso, né? Então aquele que não quer ter compromisso, aí é aquela pessoa que não dá para a gente, vamos dizer assim, usar aqui uma fala metafórica, abraçar, né, e fazer tudo o que ele faz, né, porque daí a gente está lidando aí com um jugo desigual. Então a genealogia era para mostrar, ele tinha que provar a sua linhagem, a sua origem, que ele realmente era um judeu, não vou dizer puro sangue, né? Esse termo, não é, sangue é tudo igual, né? Mas que ele fosse realmente judeu, que ele teria o compromisso. Ele teria obrigação, aquele judeu circuncidado, que tinha que ler a lei, que tinha conhecimento das histórias do seu povo, que tinha um compromisso com o seu passado, com a sua história, com as suas origens, né? Agora pensa, a pessoa é misturado, né? Aí ele não conhece direito a cultura, porque a gente vai ver isso aí mais para frente, né? Quando a gente for estudar sobre o casamento misto, né? A gente vai ver que um puxa para um lado, outro puxa para o outro, né? Já teve caso até na própria Bíblia conta deles não conseguirem nem falar o próprio idioma, né? Tá mais puxado lá. Você adora aqui o Deus da tua mãe, mas o Deus do teu pai é o Astarote lá, o Baal lá, e adora também. Olha que situação. Então essa é a situação que o povo vivia. Somente os judeus retornariam a ajudar por causa disso, porque somente eles tinham compromisso com as suas origens, né? É isso aí. Hoje tem muitas pessoas que ele quer estar dentro de uma situação cristã ou evangélica, por exemplo, porque ele quer ter alguns benefícios, né, Freitas? Uhum. Ele não quer ter compromisso, ele quer ter um benefício, né? Então, sempre a gente usa a expressão, nós temos que ter o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, né? Tem gente que só quer o Senhor Jesus como um Salvador. Ele quer como o Senhor da sua vida, né? Ele quer como um Salvador no sentido de que eu quero aliviar a minha carga de problema, ou eu quero adquirir algo, né, que o Senhor, o Salvador possa me dar, né? Mas eu não quero Ele como Senhor. Por exemplo, eu não quero que Ele venha dominar a minha vida, eu não quero que Ele venha a conduzir os meus passos, né? Eu não quero ficar
como muitos usa essa expressão, preso a uma determinada situação, no caso, ali andar sempre nos aspectos que a Bíblia pede para que nós andamos, né? Então, aqui fala até na questão da quantidade e qualidade, né, Freitas? Claro que nós temos que sempre buscar a quantidade. Lógico, né? Mas não devemos com isso desprezar a qualidade. Lógico, né? Não pode abrir mão Não pode abrir mão. Querer se abrindo mão do outro, né? Porque depende... Diluir o evangelho, né? O evangelho light, água com açúcar, né? Vinde como estás e fica do jeito que está, né? Exatamente. Aí, ou seja, não é que a gente também vai fazer igual Jesus condenou lá os judeus, lá, os fariseus, né? Que a porta era tão apertada que nem ele nem entrava e não deixava os outros entrar. Ainda fazia o prosélito piores do que ele, não é isso? Piores. Né? Só que a gente não pode, com a desculpa de querer uma igreja cheia, abrir mão dos valores. Valores. Tá entendendo? A igreja, como a gente costuma dizer, é um local público. Você não pode proibir ninguém de entrar na igreja. Então, a igreja, num domingo, culto público, entra quem quiser vir no culto, pode vir, o culto é público. Hoje, com essa pandemia, tem aquelas restrições de máscara, álcool em gel, pessoas com problemas de saúde, mas em condições normais, né? Em condições normais, a igreja é público, pode vir quem quer. Chegar uma pessoa aqui, um alcoólatra aqui, um bêbado, se ele não estiver fazendo nada de bagunça, assim, respeitar, ele pode sentar aqui. Se chegar duas pessoas assim, do mesmo sexo, por exemplo, que são companheiro reconhecido aí pelo povo civil, né? Embora a Bíblia tenha uma restrição quanto a isso, mas é público, ele pode vir assistir, né? Se chegar alguém com qualquer situação, a igreja é pública. Agora, fazer parte do corpo, fazer parte da membresia ali, realmente, aí tem que se adequar àquilo que a Bíblia orienta, né? Aí é outra situação. Nem eles poderão participar daquilo que geralmente nós participamos, e nem nós também poderemos participar daquilo que eles vão participar, né? Nós vamos chegar lá. Exatamente, hoje, né? O ponto 2 diz que os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos era uma mistura de gente, na maioria de origem pagã. Este povo apareceu depois do ano 722, né, que é justamente a invasão da Síria, né, Efraim? Quando o reino de Israel foi derrotado pelo exército de Sargão II, e as 10 tribos do reino do norte foram levados cativos para a Síria. Por ordem do rei da Síria foram trazidos povos de Babel, povo de Cuta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e habitaram na cidade de Samaria em lugar dos sacerdotes. E tomaram Samaria em herança, e habitaram em suas cidades. Posteriormente, o rei da Assíria enviou-lhes um sacerdote dos israelitas para ensinar ao povo da terra o temor de Deus. Assim, os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam aos seus deuses. Esse que é o problema. Então, aceitavam o ensino dos sacerdotes israelitas, mas não deixavam a idolatria. Representa muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão. Os samaritanos eles ofereceram cooperação aos judeus. Quando os judeus começaram a construir o templo, o samaritano ofereceu ajuda, ofereceram a cooperar. Os judeus, porém, rejeitaram firmemente a proposta. Igualmente, quando da construção dos muros, a cooperação dos samaritanos foi recusada. Esta atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm a sã doutrina. Igualmente, devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular, como também aqueles que causam divisões. Ponto 3 diz que os samaritanos procuraram apresentar-se com os judeus. Eles casaram com as filhas dos judeus e deram filhas aos judeus em casamento. Alguns caíram nessa armadilha. Este assunto é tão sério e importante que merece um estudo em separado e que iremos tratar mais conciso na lição número 12. Os samaritanos, eles tornaram-se inimigos dos judeus. Os samaritanos, eles invejavam os judeus. Antes de os judeus terem chegado a Jerusalém, os samaritanos tinham uma certa liderança na região. Quando os judeus chegaram e começaram a sacrificar ao único Deus verdadeiro e adorá-lo, então a atenção dos habitantes da região passou
para os judeus, e os samaritanos perderam a posição privilegiada e encheram-se de inveja. Isto sempre foi assim. Os fariseus tinham inveja de Jesus, os sacerdotes tinham inveja da igreja e assim por diante. Os samaritanos, eles imaginaram que conseguissem associar-se aos judeus, gozariam do mesmo prestígio que antes. Quando os judeus não aceitaram nada da parte do samaritano, o ódio velado transformou-se em inimizade declarada. Então, Freitas, antes de você comentar esse assunto, que os judeus não aceitaram a ajuda do samaritano, né, tem mais alguns que estão nos assistindo aí, que é a irmã Clotilde Rocha, Antônio Mariano, né, que é um grande contribuinte na obra de Deus também, o Oris de Oliveira da Sede, Lincoln Ariel, Tânia Tretter, professor Tito, Givelto Coimbra, Márcio, de Goiânia, Márcio Nascimento, Noeli Tretter, lá de Oliveira, minha sogra, né? Então esses que estão aí nos assistindo, né? Eu acho que eu mencionei a Mel de Oliveira também está nos assistindo. Freitas, então os judeus de forma alguma aceitaram aí. Não dá, né? Para ajudar. Para ajudar. Para ajudar. Ajuda que mais atrapalha do que ajuda, né? Então, quem era o samaritano, né? Como nós falamos, o samaritano era uma mistura de gente, na sua maioria de origem pagã. Se você pegar na origem deles mesmo, está lá em 1 Reis 16, 29, né? Primeiro livro de Reis 16, 29, diz aqui que 16, 29, estou no versículo certo. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel. Acho que eu anotei errado aqui. Só para ter ideia da noção da questão do Reino do Norte, né, Freitas? O Acabe foi rei do Reino do Norte. Só para ter ideia. Quem era o rei, né? Quem era a figura, né? 1 Reis 24, né? Anotei ele. E de Semer comprou o monte de Samaria. Eu vou começar a ler só um pouquinho antes para poder entender. No ano 31 de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos, e em Tirza reinou 6 anos. E de Semer comprou o monte de Samaria, por 2 talentos de prata, edificou no monte e chamou o nome da cidade que edificou do nome de Semer, senhor do monte de Samaria. E fez um rio que era mau aos olhos do Senhor, e fez pior do que todos quantos foram antes dele. Então esse foi quem comprou ali o monte ali e fez ali a cidade de Samaria, né? E em 2 Reis 17, 29, quem quiser entender o fundo histórico de tudo que aconteceu dos samaritanos, ler o livro, todo o capítulo 17 do 2º livro de Reis. Ali conta tudo, né? Se eu fosse ler aqui, eu ia gastar um bom tempo, mas o pessoal ia entender assim perfeitamente como surgiram os problemas dos samaritanos, né? Então, segundo o livro de Reis 17, 29, diz assim: veio, pois, um dos sacerdotes que transportavam de Samaria, habitou em Betel e lhes ensinou como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação na sua cidade, nas quais habitava. Ou seja, ali era meio Babel, né? Samaritano, mas era um monte de nações ali enrolado ali, né? Então eles tinham esse problema. Em Esdras 4:1, Esdras no capítulo 4, versículo 1, mostra bem o que era o samaritano, né? Samaritano eram... Ouvindo, pois, os adversários de Judá e Benjamim, que os que tornaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, ou seja, os adversários. A palavra samaritano vem de sad no hebraico, quer dizer adversário, dificuldade, pedra de tropeço. Olha o que quer dizer o nome samaritano, né? Vem de Samaria, mas na verdade ele quer dizer adversário, dificuldade, pedra de tropeço. Então, os samaritanos, o problema é que eles tinham essa situação complicada. Eles adoravam ao Senhor, mas também eles... Não abriam mão dos deuses deles. Eles adoravam aos seus deuses, né? Então, eles aceitavam os ensinos dos sacerdotes israelitas, mas não deixavam idolatria. Representavam muito bem uma vida na carne, da qual a idolatria é uma expressão, né? Ou seja, eles... era aquela pessoa que não tinha um compromisso
uma separação total, como nós vamos ver no próximo tópico sobre santidade, né? Como nós falamos, posteriormente o rei da Síria enviou-lhes um sacerdote para ensinar o povo da terra a temer o Senhor. Assim os samaritanos temiam o Senhor, mas também serviam os seus deuses. Aceitaram o ensino do sacerdote israelita, mas não deixaram a idolatria, né? Ou seja, eles queriam ali ajudar, né? No fundo não era bem ajudar, né? Era mais para atrapalhar. Porque, por exemplo, se eu ofereço a minha ajuda para alguém lá está fazendo alguma coisa, e a pessoa não quer minha ajuda, beleza, é um direito que ela tem, né? Não é obrigado a aceitar a ajuda de todo mundo. Mas aí eu saio de campo, saio de cena e deixo ali a pessoa, é normal fazer o seu serviço. Não quer ajuda, né? Ninguém é obrigado a aceitar a ajuda dos outros. Mas a partir do momento que eu ofereço minha ajuda ali, a pessoa não aceita, aí eu vou lá e viro inimigo dela, aí na verdade eu não queria ajudar, né? Eu queria era aparecer. Eu queria fazer parte daquilo ali, né? E desfrutar das benesses que aquilo poderia me proporcionar. Não queria ajudar, né? Então aqui, os samaritanos tinham esse problema, né? Eles na verdade se levantaram para se opor, porque eles tinham medo que os judeus se levantassem. Eles conheciam, eles eram uma mistura de judeus, eram aqueles judeus mais fracos espiritualmente que ficaram na terra, e aquele judeu que ele... Assim, se o povo já foi para o cativeiro, boa coisa não era, já estava enrolado, né? Já estava fraco espiritualmente, já misturado com essas práticas pagãs. E aí quando esse povo ficou, já não tinha muito compromisso, né? Já não tinha aquela experiência com Deus, né? Aí o que acontece? Quando o rei da Síria trouxe outros povos, né? Segundo alguns teólogos, veio só a parte ruim dos outros povos, pegava o pessoal mais problemático das outras nações e traziam para aquela nação. O Reino do Norte, né? Ali para Samaria. E imagina, né? Só trouxe as curvas de rio, como o pessoal costuma dizer, né? E aí a pessoa era um judeu que tinha dificuldade ali, né? Espiritualmente, provavelmente pouco conhecia da lei, pouco conhecia experiências com Deus. Se já estava indo para o cativeiro uma parte, é porque já era um povo problemático, né? E aí foi fraco para ele se misturar, foi fácil, né? Se misturou fácil, né? Porque a gente vê, se você lê, Deus sempre teve esse cuidado com esse tipo de situação. Se você vê lá em Deuteronômio, né? Deuteronômio capítulo 7, 1 a 11, né? Você vê que Deus, já sabendo dessa dificuldade que o povo poderia ter, né? Deuteronômio 7, 1 a 11, lê aqui rapidamente para os irmãos entenderem, né? Olha lá, ordena-se a destruição dos cananeus e seus ídolos. Isso aqui assim, não é o samaritano, mas era um povo que também servia ali de problema para Israel. Ó. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus e os heveus e os jebuseus, 7 nações, como eu falei no início, mais numerosas e mais poderosas do que tu, o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para aferir totalmente, as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás as tuas filhas a teus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Ou seja, Deus sabia que há uma dificuldade muito grande do ser humano, o cristão ali, no caso o judeu, nesse aspecto em particular, que é mais fácil a pessoa vir corromper ele do que ele converter aquela pessoa, né? Então, se a pessoa hoje em dia, trazendo para os nossos dias, se os nossos filhos, os jovens, os nossos irmãos, os nossos membros, não tiverem uma estrutura espiritual adequada ali, tiver uma vida com Deus ali
condizente, ali uma vida adequada, o que vai acontecer? Ele vai chegar num ambiente qualquer, chega lá no seu trabalho, seja lá na sua escola, seja numa viagem, ao invés dele chegar lá e as pessoas olhar para ele, virem nele virem Deus na vida dele, virem luz, ele ser sal, né? Se ele tiver com essas fraquezas aqui, o que vai acontecer? Ele vai se contaminar. Em vez de ele chegar lá e fazer a diferença, aí ele não quer passar vergonha, ele não quer ser taxado de quadrado, antiquado, aí se deixa levar pela situação, né? Então Deus, sabendo disso, né, ele falou, nem se mistura com esse povo, né? E por isso que aqui fala na parte final daqui, ó, essa atitude é bíblica, pois a Bíblia manda que nós devemos nos afastar daqueles que não têm essa doutrina. Não é que a gente vai discriminar, né, os fracos, as pessoas mais fracas na fé, não. São aquelas pessoas que não têm compromisso, né, que dizendo ser irmãos, né, fazem coisas piores do que os ímpios. Aí como é que você vai estar junto com essas pessoas para os outros olhar assim e falar assim, você está junto porque faz a mesma coisa, né? Se você come, né, como era um costume daquela época, se você janta com ela ali, se você ceia com ela, é porque você tem comunhão com ela. Se você tem comunhão com ela, você tem comunhão com as suas práticas, né? E é isso que a Bíblia manda você tomar cuidado. Igualmente devemos afastar daqueles que têm uma vida irregular, né? Ou seja, a pessoa vive uma vida completamente fora dos padrões da Bíblia, e você não é que você não possa ser amigo dela, conversar com ela, tratar ela bem, tratar ela com respeito, não. Aqui fala de coisas mais íntimas, mais pessoais, né? Aí você anda para cima e para baixo com uma pessoa que tem uma índole duvidosa, né? Aí o que vai acontecer? Você vai ser, né, taxado como igual, né? Aquele ditado popular, né? Ditado de mãe, né? Dize-me com quem anda, né? Que eu vou te dizer quem você é, né? Então esse cuidado tem que ter, né? Porque ao invés de você puxar ele para o teu lado, trazer ele para Cristo, é mais fácil ele te levar para o lado errado. Era esse o problema da mistura. Era esse o problema dos casamentos mistos, né? Que você deveria ter cuidado, que cada um vem com uma cultura diferente. Aí a pessoa não tem a mesma formação que você, digo formação espiritual, né? Não crê nas mesmas coisas. Aí você vai lá e se junta com ela, o que vai acontecer? É mais fácil ela te levar e te deturpar a tua fé do que você trazer ela para a fé. É isso que é a preocupação da Bíblia ali, de Deus ali. Essa é a situação. Os samaritanos procuravam aparentar-se com os judeus, né? Porque provavelmente eles sabiam das promessas de Deus, mas eles não queriam abrir mão das suas práticas, né, completamente desvirtuadas, né? Aí aqui fala, né, eles queriam dar os seus filhos e casar, né? Isso aí a gente vai ver, né, um assunto muito sério, né, o casamento misto, né? Hoje em dia, eu lembro que quando eu aceitei Jesus, quando eu me converti, né, ali nos idos dos anos 90 ali, se a gente namorasse uma moça de outra denominação, era disciplinado, né? Era disciplinado. Eu, assembleando, se eu namorasse uma moça de outra igreja, de outra denominação, de outra igreja, Assembleia de Deus, já era ser chamado para conversar, e aí? Traz para cá, né? Agora, se fosse de outra denominação, já era disciplinado. Do mundo, então, já era excluído, né? Do mundão, então, né? Por quê? Porque a gente vê, né? Isso aí é a própria experiência, né? Aqui, às vezes, as pessoas pegam um caso isolado de uma pessoa que namorou um não crente e ganhou ele para Jesus, que é casos raríssimos. Ele não fala os casos, tipo assim, de 10 casos de pessoas que namorou, pessoas que não professam a mesma fé. Pode ver que se os 10 não cair, 9 cai. 9 vai para o lado de lá, né? Aí quando um dá certo, aí quer que não, mas o meu marido, minha esposa não era crente, eu ganhei ela para Jesus, né? Então, só que não é essa a orientação que a Bíblia dá, né? E a gente prefere ficar com a orientação da Bíblia. Aí hoje a gente vê as moças na igreja namorando rapaz não crente, os rapazes na igreja namorando moça não crente. Aí você acha que um rapaz não crente, uma moça não crente, vai querer ter um namoro padrão Bíblia ali, com respeito, guardando-se para o casamento? Não vai. E é o que a gente vê. Tá entendendo? Se os crentes já não estão guardando, né? Já estão se apressando, né? Imagina os não crentes, né? Então, mas isso aí nós vamos tratar na lição 12, né, sobre isso. A questão é que dentro desse aspecto aí, nem o assunto dela interessa a ele, e nem o assunto dele interessa a ela. Os dois vão viver um negócio. Imagina os filhos depois. Leva para a igreja, leva para o bailão, e aí?
Essa é a situação. O camarada quer ir para um canto, aí daqui a pouco ele vai querer botar a bebida lá na geladeira, mas apesar que hoje em dia tem um monte de samaritano dentro da igreja aí que está querendo beber, está querendo botar uma cervejinha sem álcool, né? Está querendo fazer todas essas coisas, né? Ou saudade do mundão, né? Quando vem com essas práticas do mundão para dentro da igreja, né? É porque ou não converteu ou está com saudade do mundão, né? E infelizmente é isso que a gente vê, né? As pessoas querendo copiar, né? É a influência do samaritano na igreja, né? Vem com as práticas do mundo para dentro da igreja, né? E nós vamos ver agora no próximo tópico que nós somos santos, fomos chamados para ser santos. A igreja tem que estar aberta a todo tipo de pessoa, todo tipo. Só que tem que estar fechada para todas as práticas que venham se infiltrar nela, né? A pessoa vem, aceita Jesus e deixa tudo para lá, né? Mandar um alô também para Thalita Machado, João Francisco, Wagner Lima, Tânia Loyola, a Delma e também a irmã Olinda está aí nos assistindo. O ponto 3 diz que Deus exige santidade do seu povo. Em toda a história do povo de Deus, observa-se que ele, para manifestar-se no meio do seu povo, ele exige plena santidade. Deus espera que o seu povo esteja sempre em comunhão com ele, vivendo separado do mal. Retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Por isso a bênção de Deus acompanhou e eles conseguiram concluir a construção do templo e reconheceram que Deus fizera esta obra. Quando Josué também se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O ponto 3 diz que o anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Antes de iniciar a conquista de Canaã, Josué recebeu a visita de um anjo. Josué então pergunta a ele: que diz meu senhor ao teu servo? A resposta que recebeu foi: descalça os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é santo. 4 ponto, Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Quando Josué, com o rosto em terra, perguntou ao Senhor por que daquela derrota, o Senhor respondeu: santificai-vos para amanhã. Anátema há no meio de vós, Israel. Diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos, até que tireis o anátema, né, o maldito, o maldito, inválido, do meio de vós. O pecado descoberto foi desarraigado, e então disse Josué: levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na mão do rei de Ai e o povo da sua cidade e a sua terra. Deus exige santidade de seu povo para poder operar no meio dele. Então Deus age, Freitas, aonde há santidade. Santidade, né? A santidade é aquela declaração de amor, né? Você declara amor a Deus e se separa do mundo, né? É que hoje a gente fala de santidade, assim, o pessoal já associa logo a costume, a roupa. Isso. É lógico, essas coisas estão intrinsecamente ligadas ali, né? Não quer dizer que a pessoa andar com vestidão, com camisa de manga comprida, com coisa aqui social, isso não é característica isso, de santidade. Não, isso não, né? Santidade é de dentro para fora. Ela é um reflexo. Ela é um reflexo. Então aqui, retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Ou seja, o cativeiro, 70 anos de cativeiro, foi um remédio amargo, que curou o povo da idolatria, né? Então, né, separou-se do mal mesmo, né? De lá para cá nunca mais, né? Nunca mais o povo foi para a idolatria. Foi um santo remédio, né? Remédio amargo, mas que funcionou, né? Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. Ou seja, essa santidade, né, que a gente vai ver aqui, devemos manter uma vida de separação do mal, né? Mas no próximo tópico aqui, essa separação ali, essa declaração de amor. Você vai abrir mão de certas coisas, né? Que a Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo convém, né? Tem certas coisas que até não é pecado, mas aquilo que Hebreus 12 fala, né? É o quê? É um embaraço, né? Não é pecado, mas é um embaraço, né? Tu tenta ir, mas aquilo está te prendendo, te segurando, né? Quando certas coisas começam a te embaraçar, te atrapalhar na tua caminhada, né? Em vez de ler a Bíblia, em vez de orar, você vai ficar assistindo série. Assistir uma série, por exemplo, né? Uma coisa assim que não é nada demais, mas ao invés de você, né, investir teu tempo
em orar e ler a Bíblia, e você vai ficar assistindo série. Série é um negócio meio viciante. Já vi gente falar que quando começa só para quando acaba, né? E aí isso aí acaba virando um pecado, porque virou embaraço, tá te prendendo de ter uma vida mais próxima de Deus. O filme ainda você assiste ali 1 hora e pouquinho, você já está liberto. A série ela vai te dar... Igual o futebol, nada demais. Mas, por exemplo, se o futebol for na hora do culto, aí você vai deixar de vir de culto para assistir o futebol? Aí não dá, né? Aí é embaraço, né? E aí, aqui, ó, o anjo do Senhor visita o acampamento israelita. Ou seja, se santificaram, veio o anjo, ali em Josué 5, Josué 6 ali que foram, né? E o anjo simbolizava a presença de Deus, né? Simbolizava a glória de Deus ali, né? Alguns dizem até que era o próprio Jesus ali numa teofania, né? E por último, que é um tema assim bastante um tema assim bastante sugestivo, o tempo é curto, né? Tipo, Jael é derrotado pela pequena cidade de Ai, né? Por quê? Porque existia o pecado ali de Acã, né? Acã foi lá na hora que atacaram uma cidade antes, foi lá, viu uma capa babilônica, viu 200 ciclos de prata, acho que 50 ciclos de ouro, e a ordem de Deus era não pegar nada, e ele foi lá e pegou, escondeu a capa babilônica, né? E Deus falou, aí foram atacar Ai, passaram vergonha, né? E aí foram lá chorar, mas Senhor, o Senhor prometeu que ia dar vitória, não sei o que. Pois é, prometi mesmo, mas, né? Tem anátema no meio de vocês, tem pecado, né? Aí o que a gente aprende com isso aqui, né? Então, né? Que o pecado, né? As pessoas que estão com pecado escondido dentro da igreja, tipo, o pastor não vê, nós não vemos, mas Deus vê, então não adianta. E aí, às vezes você quer descobrir por que certas coisas não crescem na igreja, não dão certo, né? A obra de Deus. Tem coisa que é porque o inimigo está ali e você tem que ter um pouquinho mais de perseverança, insistir ali, buscar mais, orar mais. Mas tem coisa que é isso aqui, é o pecado que está escondido, né? E aí hoje em dia nós vivemos uma situação, né, que se você pregar contra isso, você é mal você que é o errado, né? A pessoa que nós estudamos sobre profeta algumas lições atrás, né? E Deus usava os profetas para isso, né? Aí hoje não, se você pregar uma mensagem mais dura sobre santidade, sobre volta de Jesus, sobre viver uma vida correta, eu não estou falando de você ir lá e pregar sobre costume, né, sobre essas coisas não, estou falando de pregar Bíblia ali de volta de Jesus, viver uma vida reta diante de Deus, orar mais, ler mais a Bíblia, essas coisas assim, né, se afastar do pecado, que adultério é pecado, que homossexualismo é pecado, que bebedice é pecado, que glutonaria é pecado, está na Bíblia, né? Aí a pessoa, ao invés de olhar a mensagem e pensar assim, pô, eu tenho que me ajeitar, não, ela vai procurar o erro na vida do pregador, né? Tem gente que é assim, que ele acha que ele vai justificar o erro dele, apontando o erro dos outros, aí ele vai lá procurar, pô, mas aquele pregador ali, ele é um legalista, ele é um fariseu, aí a pessoa que Deus usou como instrumento, aí a pessoa está procurando o defeito da vida dele, para depois ficar falando, não, ele não tem moral para falar isso não, né? Ou seja, a pessoa tem que, em vez de consertar a vida dele, que é Deus que está falando, né? Se ele não tiver moral, Deus depois vai tratar com ele também, né? Isso aí não... Deus não se deixa escarnecer, né? Só que essas coisas aqui tem que ser tratado, né? A pessoa que está ali, seja no púlpito lá na igreja, no altar lá no púlpito, e que está com a vida torta, está enganando a família, está enganando a esposa, está enganando o pastor, está enganando o patrão. Você acha que essas coisas vão passar despercebidas? Você acha que isso aí não vai refletir na obra de Deus, né? Aí por isso que Deus levanta profeta. Deus levanta pessoas para condenar esse tipo de denunciar coisa. O pecado. E aí a pessoa tem que, se quiser morar no céu, né? Às vezes a gente encontra com amigos nossos, com colegas que às vezes está numa situação dessa, o que a gente vai falar? Tu é meu amigo, vou passar a mão por cima. Irmão, amigos, obra de Deus, igreja do Senhor, salvação da alma. A gente chega, ó, você é meu amigo, mas... E essa advertência é justamente porque é amigo. É porque é amigo, mas você errou, você tem que pedir perdão, vai lá no pastor. Não é que você vai chegar lá igual era antigamente, vai lá na frente e vai falar o pecado da pessoa e vai passar para a igreja toda. Não, mas não é isso não, né? A pessoa tem que procurar o pastor. A Bíblia diz que aquele que confessa aí, deixa, alcança a misericórdia. É isso que a Bíblia ensina, né? E a obra só vai crescer quando a gente conseguir ter
percepção, né? E ele estava indo num ritmo bom, né? Porque eles chegaram em Jericó, a cidade foi abaixo, destruiu tudo. E falou, agora vai, né? Aí vem o Acã. Né? Quantos Acãs será que nós temos no nosso meio? Aí vem uma cidade menor, menos mais fraca. Não precisa mandar todo mundo não, manda 2.000 homens aí que a gente ganha. Né? Mas aí tem os Acã, né? Infelizmente. Aí é o problema. Às vezes a obra não cresce por causa dos Acã no meio dela. Mandar uma saudação para o pastor Edson Pepe. Ele falou que chegou agora há pouco, estava nos seus compromissos, mas ele falou que vai acompanhar até o fim da aula agora. Aleluia. Deus abençoe, pastor Edson Pepe, nosso amigo. Também ali de Nova Santa Rosa, Dalci, é a minha tia ali de Santa Rosa, também está assistindo. O ponto 4, que devemos manter uma vida de separação do mal. Os judeus, eles mantiveram-se separados dos samaritanos. Se os judeus tivessem aberto a porta para a união com os samaritanos, esses provavelmente ter-se mostrado afável e pacífico no início, mas eles teriam perturbado a união que havia entre os judeus. Teriam participado do culto dos judeus e afastado a presença do Senhor, uma vez que Deus não se une à idolatria. Vale a pena manter-se a separação com o mundo. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. O salmista Asaf, ele escreve no Salmo 73, dizendo, na verdade, que em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Ele ficou profundamente perturbado, mas Deus o ajudou a encontrar a resposta. Até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. O salmista ficou tranquilo. Todavia estou contigo. Tu me seguraste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás com glória. Asaf entendeu que valia a pena servir ao Senhor. Malaquias, ele respondeu aos que diziam ser inútil servir ao Senhor, dizendo, há um memorial escrito diante dele para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, e naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Vale a pena servir ao Senhor. Devemos viver conforme a vontade do Senhor. Para que no tempo que nos resta na carne, não vivais mais segundo a consciência dos homens, mas segundo a vontade de Deus. 1 Pedro 4:2. Qual seria então a vontade de Deus para conosco? A Bíblia diz, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Já observamos que a santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus, conforme a palavra de 2 Coríntios 6,17. Apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo. E aperfeiçoando a vossa santidade no temor de Deus. Devemos sempre muito desejar ser agradável, né? Andando dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, guardando os seus mandamentos e fazendo o que é agradável à sua vista. Bênção acompanha os que vivem conforme a vontade de Deus. Deus garante aos que assim vivem plena vitória contra os ataques do diabo. O crescimento espiritual deles está garantido. O Espírito Santo tem plena liberdade para atuar em suas vidas e eles tornam-se preparados para serem usados por Deus em sua obra. E acima de tudo, aqueles que vivem segundo a vontade de Deus estão preparados para o arrebatamento. Aleluia! Vale a pena viver a vontade de Deus. Então, mandar um abraço também aqui ao Edmilson Ferreira, também está nos assistindo. Uma saudação para a Marlene Pepe, a esposa do nosso pastor Pepe. Freitas. O tempo, falta 1 minuto. Ei, Jesus, que bênção, uma lição dessa tão boa assim, o tempo é. Então, aqui fala que os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos, né? Ainda mais por causa desse detalhe, desse problema, que os samaritanos, eles queriam adorar a Deus, cultuar a Deus, mas também se manter nas práticas que desagradavam a Deus. Então não tem como, né? Não tem como, a pessoa vive ou é ou não é, né? Esse negócio é meio pragmático, ou você é ou você não é. Então o judeu falou não, né? Não é que eles não poderiam, não é que eles teriam que abandonar aquela outra prática que eles não queriam, né?
né? Nós temos diversos casos na Bíblia de Ruth, a Moabita, nós já falamos de casos de a Raabe, a meretriz, entraram na genealogia de Jesus. Pessoas que provaram que estava a fim de uma mudança. Isso, né? então. E como eles não estavam, né, eles queriam ser aquele crente Raimundo, né, um pé na igreja, um pé no mundo. Então o judeu falou, não tem como se adorar a Deus, né? Vai oferecer um culto como, né? O culto é um estilo de vida, o culto aquilo que você vive, você apresenta para Deus. Culto nós já falamos, não é só 2 horas dentro da igreja, 1h30 agora, né? O culto é a tua expressão do teu ser, aquilo que você pensa, aquilo que você fala, aquilo que você faz, né? Tudo isso é o culto, né? A tua vida como um todo, né? Romanos 12, 1 e 2 fala sobre isso, né? Rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E não vos conformeis, ou seja, tem uma forma do mundo, né? Não vos conformeis com este mundo, mas apresentai-vos pela renovação do vosso entendimento, né? O culto é racional, o culto você entende o que você está fazendo, entende por que você está adorando, né? Então não adianta você viver uma vida toda destrambelhada lá fora, toda errada, né? Não estou falando que a gente não erra, que a gente não peque, não é isso, né? Mas você se arrepende, você quer mudar, né? Mas não, a pessoa vem aqui, termina o culto, já está pensando na coisa errada lá fora, né? Nas picaretagens, nas tramóias. Porque... né? E aí como é que vai aparecer, como é que Deus vai aceitar um culto desse? Se até pela época ali, o culto, ele tinha que ir para diversas fases do templo para passar, né? O sacrifício, a pia de bronze, entrar no tabernáculo, se alimentar do pão, o candelabro. Aí como é que você vai oferecer o culto? Você não consegue nem fazer o sacrifício, nem se lavar na pia de bronze. Como é que você vai se apresentar? E a lição ela foi bem clara, né, Freitas, que os samaritanos, eles não queriam tomar uma posição única de servir a Deus. Eles queriam lá participar do povo de Israel, do Deus de Israel, mas também queriam oferecer culto aos deuses pagãos. Então, por isso que nós sempre enfatiza, a igreja ela está aberta a todos, né? O que a igreja ela tem como objetivo? É trazer a explicação da palavra de Deus e as pessoas sejam confrontadas com a Bíblia. Então, quando eu sou confrontado com a opinião de alguém, eu posso não aceitar. Mas quando eu sou confrontado com a palavra de Deus, né, eu tenho que me sentir, pelo menos, sujeito incomodado, né? Incomodado. A Bíblia é um espelho. A Bíblia, ela te confronta, nos confronta todo instante. A Bíblia traz insatisfação do meu viver, né? Entendeu? Depende da prática. E aí, tipo, não é eu tenho minhas opiniões, Denilson tem a opinião dele, os irmãos, cada um tem a sua, mas as minhas opiniões e as dele não pode confrontar com a Bíblia, não pode, não, a Bíblia está errada, olha que situação. Aí não, né? E às vezes a gente pensa uma coisa, quando a gente vai ler a Bíblia, eu falei, ih, rapaz, tem que mudar, está errado. Né? Porque a Bíblia, ela nos confronta, né? A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e penetrante, ela põe para fora aquilo que a gente está pensando, no espírito, na alma, pensamento, intenções do coração, tudo. Né? Então, não adianta eu querer oferecer um culto a Deus, aí acabou aqui o culto e lá fora achar que eu vou fazer coisa errada e Deus vai receber. Né? Dá uma o culto de Caim, né? Caim, né? Matou o próprio irmão, olha, porque Deus não aceitou o culto dele. O que o irmão tem a ver com isso? Deus aceitou do irmão e não aceitou dele, ele quer matar o irmão. Tá entendendo? Então, como é que Deus vai receber um culto desse? Aqui fala, né? A Bíblia mostra exemplo de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter ele em separação. Aí fala ali do Salmista 73, né? Quando ele começou a olhar, né? Ele parece que o salmista, ele tirou o foco de Deus e começou a botar olhar para a prosperidade dos ímpios, né? Que o Salmo 73 fala sobre isso. Ele reparou na prosperidade do ímpio. Aquele tipo de crente, irmão, que ele olha assim, pô, mas fulano vive a vida toda torta e está crescendo. Não, está prosperando. Está prosperando. Como que se a palavra prosperar, ela seja ligada somente a bens materiais. É material, né? Sendo que a prosperidade que nós definimos como prosperidade é aquela a qual a vida dele ela se mantém uma vida regular de Deus suprindo todas as suas faltas e necessidades e a vida espiritual deles esteja numa forma linear, uma forma constante. Isso daí é prosperidade. Né? Ou seja, ele está satisfeito com muito ou com pouco. E Deus está se agradando dele. Né? Então, o salmista aqui no Salmo 73, ele tirou o foco de Deus e olhou para os ímpios. Pô, mas
É como se fosse o crente hoje, né? E quase não tem na igreja, né? Diz assim, pô, mas o cara, como é que ele conseguiu comprar aquele carro? Ou então ele vive uma vida toda torta, né? E ele está prosperando, né? No trabalho, nos negócios. E depois, né? Azáfar entendeu o fim. O fim. Que a pessoa vai ficar tudo aqui, né? E aí quando ele entrou, ele viu que o mais importante do que ficar reparando na prosperidade do ímpio é você olhar para Deus e buscar a presença dele, que isso é mais importante do que tudo. Né? Não dá para a gente aprofundar muito. Né? Ele falou, valia a pena servir ao Senhor. A minha cunhada de Guaratuba também, a Leusane Tretter, ela está também acompanhando a aula. Deus abençoe, Leu. É isso aí, Frei. Então, aqui, só para concluir aqui, ó, devemos viver conforme a vontade do Senhor, né? Então aqui, ó, ele fala, já observamos que a santificação significa uma vida que se abstém das coisas que não agradam a Deus conforme a palavra. Ou seja, o crente, ele é o contrário do não crente. A gente ama tudo que Deus ama e aborrece tudo que Deus aborrece. Né? Nós vivemos para servir a Ele. Né? Então tem certas coisas que falamos no início. Não é pecado, né? Mas é um embaraço. Né? E se é embaraço, a gente tem que se afastar. Tá entendendo? E bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Lógico, né? Você tá, né? É só ler Mateus 5, 6 e 7 ali que você vai entender, né? Quando Jesus fala, buscai primeiro o reino de Deus. E todas estas coisas, né? Todos esses 5, 6 e 7 que você lê, vai lhe acompanhar. Ou seja, Deus vai estar contigo nas dificuldades, vai estar contigo na prosperidade, né? Seja nas dificuldades, seja na prosperidade, Deus vai estar contigo. Né? Essa santificação, né? Essa aproximação, nada mais do que isso. Às vezes as pessoas têm essa noção que acham que santidade é roupa, é uma indumentária própria, é um vocabulário próprio, não. Sendo que a santidade está relacionada à decência, né? Isso, A pessoa andar decentemente. Tem um pessoal aí que tem, né? Nas redes sociais aí tem umas ovelhas meio tosquiadas aí, né? Né? Tem umas ovelhas tosquiadas, né? Esse que é o problema, né? Então isso aí também é falta de santidade, né? Não é porque a gente fala que a santidade não é só roupa, mas influencia, né? Porque se eu sou um cristão, né? Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida, que é o templo do Espírito Santo, todos nós somos, né? Eu tenho que me sentir incomodado de se vestir de certas maneiras, né? Então se a pessoa anda de maneira que ela olha para o espelho, ela atrai os olhares cobiçosos lá e concupiscente, a lascívia dos outros, né? Então, aí sim, a Bíblia fala que a gente tem que se vestir, o homem e a mulher, com decência e modéstia, né? Sim. Com decência e modéstia. Ela não fala que você tem que se vestir igual sei lá, um eremita, um monge lá do Tibete, não. Ela fala que você tem que se vestir de maneira decente e ordeira. E essa santidade aqui, né, essa vida que você vive aqui, conforme a vontade do Senhor, é aquela vida modesta, que no seu trabalho, no seu local que você frequenta, na sua casa, em todos os lugares, as pessoas têm que ver você, alguns vão se incomodar por causa da vida reta que você vive, ele vive a vida errada, mas outras pessoas vão olhar para você e vão se espelhar, vai falar assim, ó, eu vejo aquela pessoa ali, eu vejo brilho, eu vejo luz, eu vejo, isso no linguajar dela, né? Apesar que a Bíblia fala que nós somos sal da terra, a luz do mundo, e ela vai olhar para você e vai ver algo diferente. Aí que está o segredo, né? Que não é segredo, né? Porque a Bíblia já fala. Que as pessoas possam falar como aquela mulher falou para Eliseu. Ali vai um homem de Deus, ali tem um santo homem de Deus, né? Então isso é a vida de santidade que eu entendo, é isso. É a pessoa olhar para a sua vida e por mais que alguém critique algumas coisas, ela vai chegar para você e vai falar assim, de repente na frente dos outros, não, mas ela vai te chamar no particular e vai falar assim, irmão, ora por mim, estou passando uma situação difícil na minha casa. Se ela te chamou para orar por ela, para te dar conselho, é porque ela vê Deus na sua vida. Isso que é o interessante, isso que eu vejo como reflexo da glória de Deus na nossa vida. É a pessoa te procurar, né? Não seja no seu trabalho, seja em qualquer lugar, e te pedir um conselho. Poxa, o que você acha? Eu quero frequentar uma igreja. Né? Graças a Deus a gente vê essas pessoas procurando a gente e pedindo esse tipo de conselho. Tá entendendo? Ora por mim, manda mensagem, pergunta as coisas. Né? Nessa live mesmo a gente tem recebido muitos áudios de amigos nossos que não são crentes, só estão esperando passar a pandemia para começar a vir na igreja, estão gostando, né? E é isso, né? Eu entendo santidade como isso.
É uma vida santa, é uma vida que reflete a glória de Deus. E as pessoas olham para você, aquele que vive a vida toda errada e quer viver a vida errada, ele vai te criticar, né? Vai dizer que você é um fariseu, que você é um santarrão. E aqueles que olham para você e de repente ele fala assim, poxa, eu gostaria de ser como ele. Aí sim você vê que Deus está fazendo a obra na sua vida e na dele também. Amém? Nós temos um sorteio, né, para fazer, Temos, né, passamos um pouquinho. Será que os nossos Colaboradores ali, colaboradores... Paulo Augusto e a Grazi. Será que a Tiziane ganha uma caneca hoje? Poxa, eu estou torcendo pela Tiziane ganhar. Até a patroa dela que assistiu 2 lives ganhou uma caneca. Pois é. Ei, Jesus. Até o pai dela ganhou. Ó. Cadê os nossos auxiliares? Deixa eu anotar aqui. Nós podemos fazer na próxima quinta, Freitas? Hein? Próxima quinta? Próxima Dá? quinta. Acho que dá sim. Vamos lá. Deu 36 pessoas que comentaram, mas que estão participando só 18, que o resto já ganhou. Tá. A gente está dando oportunidade para os que não ganharam também, né? Vai lá, Romualdo. Tira um número para nós aí. Vamos lá. O que deu aí, Romualdo? 01. Eita. Alexandro Prasniewski. Quem que é Alexandre Prasniewski? Foi o primeiro que comentou. Vai lá, Depois nós vamos ver. Ok. Bom, quem ganhou pode escolher a caneca da nossa foto e imagem, né? Caneca linda. Pode escolher 16. Pastor Pepe. Olha Pastor aí, o Pastor Pepe. Pior que a irmã Marlene ganhou, agora o Pastor Pepe. Olha aí. Mais uma vez a Tiziane não ganhou. Ô, Tiziane, segue firme aí na rocha, hein? Não desanima não, né, Romualdo? Fica aí na rocha, hein? Então nós pedimos aos irmãos que compartilhem esse vídeo, essa live, né? E agora o Pastor Pepe e o irmão Alex Prasniewski, né? Alexandre, né? Tem que ver quem tem Facebook aí. Maravilha. Nós queremos agradecer a todos por estar conosco até este momento, né, participando dessa aula. E a próxima quinta-feira nós estaremos realizando a nossa 8ª aula, né? Deus abençoe a todos. E Freitas estará orando. Nós estaremos encerrando a nossa aula. Amém. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar, Senhor, compartilhando da tua abençoadora, maravilhosa palavra, Deus. A tua palavra que conforta o nosso coração, que nos confronta também, Senhor. Mas que o Senhor possa, através dessa palavra, Senhor, penetrar nos lares, abençoar as vidas, aquelas pessoas que nos assistem, ó Deus, que o Senhor possa derramar sua paz, o seu poder, a sua graça. Se alguém nos lares, se eu estiver com alguma dificuldade, alguma enfermidade, que o Senhor possa passar o bálsamo, a sua mão curadora. Se tiver alguém com ansiedade ou depressão, o Senhor possa também, Senhor, abençoar as suas vidas. Que aqueles pais que ainda querem tomar uma decisão por Cristo possam procurar uma igreja e aceitar a Cristo como Salvador. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a nossa igreja, o nosso pastor, as nossas famílias, os nossos lares e todos os nossos internautas. Nos dá, Senhor, uma semana abençoada. Abençoa a vida de cada um, Senhor. No nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém.